Fala, meu povo, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago e vou, como de costume, reagir à coletiva de Thiago Carpini após vitória 1, Sport 0. Já peço pra você apertar no joinha, hoje tem live pós-jogo. E agora, meu irmão, é pra cima dos caras, é final, vamos pra dentro, 30 mil pessoas no Barradão. O Barradão e a torcedor do Vitória vão fazer a diferença, tá? Aperte no inscrever-se no canto também, não esquece mais hoje de apertar no gostei. Vamos ver o que Carpini tem a dizer. Eu ia reagir, quase não sabe, eu ia reagir durante a transmissão, mas acabou que eu não consegui fazer isso. Então, botei na tela pra galera, mas não ouvi absolutamente nada. Carpini na tela, Vitória 1, Sport 0. Tem pós-jogo 8h30 e domingo, meu irmão. É maluquice, vamos pra cima. Negra diante da equipe do esporte. Professor Eduardo da TV Vitória, parabéns. Mais uma vitória no ano, mais uma vitória com esse grupo. E hoje você fez uma coisa que o torcedor pedia e enchia seu saco há muito tempo. Janderson de ponta. E rendeu bem participativo, fez uma grande partida, inclusive marcou o gol. É muito bom o fato da TV Vitória com o Dudu Machado, que é institucional. O torcedor encheu o seu saco. Eu gosto dessa linguagem mais próxima, sabia? Eu gosto. Não é crítica, não, pelo contrário, eu gosto. A vitória. A gente pode ver isso mais vezes ou hoje foi uma exceção? Bom, boa noite. Não, a gente pode ver isso mais vezes, né? A gente tenta criar alternativas dentro daquilo que nós temos de possibilidades e de necessidades, né? Nós ainda talvez não tenhamos encontrado esse trio ofensivo o mais próximo do ideal. Por vários momentos funcionou, por outros momentos não. Apesar de nós termos um aproveitamento de gols na temporada pelas equipes da Série A alto, mas a gente vem de 2 jogos improdutivos, né, que nos custaram aí derrotas. E foi uma alternativa, né, até para a gente oportunizar também o Carlinhos, começando os 90 minutos. Acho que isso foi muito importante para ele, para a gente começar a ver um pouco mais de que maneira ele pode nos ajudar. Pra mim foi muito abaixo, velho, infelizmente. Mas vamos seguir. Eu acho que o Janderson já ajudou do lado, como também já ajudou como 9. O ano passado, se você se lembra, jogos com o Atlético Mineiro na Arena MRV, contra o Corinthians em Itaquera, ele entrou sempre nessa função de extremo e sempre muito participativo. Então, são situações que a gente pode usar durante a temporada e alternativas para a gente poder encontrar um caminho e sermos aí criativos para a gente poder ter sempre o melhor e que o Vitória possa produzir gols, mas não só em relação ao Janderson. Aproveitando e me estendendo um pouco na pergunta, acho que foi muito importante hoje a gente conseguir um elenco bem alternativo, né? Talvez muitos não esperavam isso. O Gabriel Verdade, a gente não esperava. Muito tempo sem jogar, Claudinho depois de muito tempo voltando de lesão, né? Ricardo Hiller iniciando mais um jogo, então muita coisa a gente usou também nesse jogo para poder observar não só o Janderson do lado. Então uma equipe bem mexida para enfrentar um jogo muito difícil, de uma equipe também mexida, mas muito competitiva, e foi um jogo muito disputado, muito aguerrido, mas que nós conseguimos ser eficientes e sofremos porque quisemos sofrer. Tivemos ali pelo menos 2 bolas que nós poderíamos ter feito segundo gol com o PP, com o Mosquito, com quisemos sofrer, não. Sofreu porque não teve qualidade para resolver, mas tudo bem. O Fabrício, e aí acho que o jogo se tornaria mais tranquilo, e depois a gente acabou sofrendo com a capacidade do adversário também, né, de bola na trave e bolas passando na nossa área, o que é natural, né, o adversário perdendo começa a se lançar um pouco mais. Então acho que teve muita coisa importante no jogo de hoje e valorizar a vitória e volta à liderança do nosso grupo e a classificação na Copa do Nordeste depois de 4 anos. Carpini, boa noite. 3 jogadores que não vinham atuando, o Claudinho por conta da contusão, você já falou sobre ele, Ronald também, que teve aquela sequência inicial, depois perdeu um pouquinho de espaço, mas hoje fez um bom jogo. E o PP, né, recém-contratado, mas também foi um dos jogadores que se destacou nessa partida de hoje. Eu queria que você pontuasse aí sobre esses 3 atletas. E domingo tem um jogo onde o Vitória precisa reverter um placar, né, com 2 gols de diferença. Se esses 3 atletas, pelo que fizeram hoje, se tem possibilidades deles começarem o jogo no próximo domingo. Só o PP não pode, né? Só o PP. Sim, mas os outros sim. E esqueci, né, do PP, é outro atleta que ainda não... É uma pena não ter PP domingo. Tô falando que seria titular não, mas é uma pena não ter a opção de PP para domingo, né? Tá na sua melhor condição, mas você vê uma capacidade técnica diferente, né, de um cara que consegue movimentar o jogo entre linhas, que é uma coisa que a gente sofreu nos últimos jogos com a ausência do Matheus.
Então a gente fica muito feliz também, não só como a gente mencionou, né, Gabriel, Claudinho, mas o PP, então a gente vai ganhando alternativas, a gente até arrisca um pouquinho, né, de ver tudo isso num jogo tão grande como esse, que valia uma liderança e uma classificação, e a gente sabe que se as coisas não acontecessem, uma vitória, um resultado positivo, a gente estaria aqui falando da terceira vitória em sequência. Não adiantaria eu falar que eu usei esse jogo para ver muita coisa, porque eu estaria mais respondendo um discurso de derrota, mas a gente sabia do risco, mas mais do que isso é confiar no elenco que eu tenho, na capacidade desses atletas, e sem dúvida todos eles podem, menos o PP, e aí a expectativa que nós temos ainda do Matheus, né, que vem evoluindo bem, e esse sim é um cara que pode dar uma situação diferente para nós em relação a jogo. E Tomara, mas forçar é complicado. E assim, agora a gente foi difícil virar a página da decisão e focar no esporte, não vou mentir para vocês não, a gente quer muito esse jogo de domingo aqui, bastante, a gente quer muito o Bahia aqui, estamos esperando eles aqui, vai ser um jogo que está em aberto, né? Eu acredito muito nisso. O primeiro jogo da decisão ano passado começou perdendo por 2-0 e no próprio jogo reverteu. Futebol te dá mostras disso o tempo todo. Nós mesmos passamos por isso ano passado na nossa caminhada de recuperação da Série A. Essa aspa aí é muito boa, a gente tá esperando o Bahia aqui. Tudo bem, não falei em momento nenhum em tom provocativo ou desrespeitoso, eu sei disso, mas assim, tamo querendo, sabe? A gente sabe que enfrenta uma das equipes de maior investimento, de muita qualidade individual, de um bom treinador, muito bem organizada, difícil de ser batida, mas o clássico, muita coisa fica igual. Então eu acredito que vai ser um jogo muito bom, e eu tenho certeza que a disputa está em aberta. Talvez é difícil falar essas coisas que pode gerar polêmica, mas não é polêmica não, mas talvez o erro do Bahia. Tá vendo o que eu falei? Eu falei que ele não estava sendo provocativo, ele já falou, não pode gerar polêmica, eu conheço, sei como é que funciona. Foi não ter matado o terceiro gol quando eles perderam o pênalti, porque agora o jogo aqui vai ser bom. Carpini, boa noite. Pro jogo de hoje, né, claro, evidentemente vimos... Será que a primeira defesa de pênalti de Lucas Arcanjo como profissional do Sport Clube Vitória foi a defesa do título? Várias coisas positivas. Aí eu queria que você falasse o que é que você espera que o Vitória repita domingo e que fez muito bem hoje. E sobre a questão psicológica, a vitória de hoje te dá uma tranquilidade, porque o Vitória ganha um aspecto anímico para o jogo de domingo. E até a informação, né, já foram confirmados mais de 20 mil torcedores aqui no Bardão. Você espera que esse fator também seja determinante para poder virar o jogo diante do Bahia? Sem dúvida, olha a festa que fez o nosso torcedor hoje, a gente vindo de 2 jogos, e acho que o torcedor entendeu que nós vamos ter, e eu falei isso para os atletas, nós vamos ter oscilações, todo mundo oscila, as pessoas que estão mais preparadas, elas reagem mais rápido, dão uma resposta mais rápido pós um revés, porque isso vai acontecer em outros momentos, a gente vai perder, a gente vai jogar mal, a gente vai jogar bem, e um jogo quarta-feira, 9h30 e o Barradão com um público muito grande, nos apoiando muito, e principalmente no final, quando eles entenderam o sufoco do final, a diferença que faz o torcedor. 20 mil é pouco, o Barradão vai ficar pequeno, no final de semana eu já conheço, já sei como é aqui, o torcedor vai fazer uma festa incrível, e se a gente conseguir encaixar um golzinho rápido, o jogo vai ficar muito bom, muito bom. Então, a gente está vivendo isso intensamente, cara, a gente está muito... Ele tá com sangue no olho, você percebe no olhar, ele tá com sangue no olho. Todas as vezes que ele fala do jogo de domingo é com um olhar de vamos pra dentro, sabe? E você tem que estar no Barradão, vamos que vamos. Vira a chave. Corneta depois, domingo 18 horas, se for campeão corneta, se não for campeão corneta também. Vira a chave. Uma expectativa, uma ansiedade muito grande desse jogo de domingo. Estado anímico não, acho que sem dúvida a vitória ajuda, né? Mesmo porque a gente correu um risco de estar aqui, como eu falei, encaixando a terceira derrota, indo por um jogo onde a gente tem que reverter um placar de 2-0, que a gente sabe que não vai ser fácil, e poderíamos estar contabilizando mais uma derrota, porque nós pensamos muito na final. Mas a gente correu esse risco justamente, como eu disse, a gente confia no nosso trabalho, a gente não trabalha em cima de resultado, a gente tem convicção naquilo que é feito, apesar de às vezes as coisas não acontecerem. Então, espero sim que o torcedor faça a diferença como sempre fez. Eu acho que o check-in abriu hoje, já foram 20 mil. Mais de 20 mil ontem, então confirmados. vai ser bom. Cada cheio.
Carpini, boa noite. Evelyn Santos, Posar Esportiva. Parabéns pela vitória. Nos últimos jogos, a gente tem percebido um pouco que o Vitória está passando um pouco de dificuldade em relação às finalizações. Isso se deve ao tipo de preparação, à organização ofensiva ou à dinâmica tática do grupo? Olha, a gente falou sobre tomada de decisão muito, né, na coletiva passada. Você até trouxe um fato, acho que foi você que falou, né, do que está associado, e depois eu vi também que tem outros fatores dentro daquilo que você também mencionou, e eu ainda acredito muito nisso, porque depois, se eu venho para a coletiva explicar números depois de uma derrota, parece que a gente está se escorando, mas foi um jogo onde o que determinou a derrota foram as falhas do Vitória, principalmente individuais. Aconteceram, a gente não pode esconder isso. E acontece, e vai acontecer de novo, como esses jogadores também já ajudaram em outros momentos. Então nós perdemos, não tem culpado, o Vitória perdeu. Mas se você olhar os números, nós fomos 50% de posse de bola para cada equipe, nós fizemos 15 cruzamentos contra 7, nós entramos mais na área do Bahia do que eles na nossa área, só que eles foram mais efetivos. Então, eu não acredito que isso seja um padrão tático, porque funcionou em vários momentos. Hoje nós tivemos uma bola do PP dentro da área que não é tática. Nós tivemos uma tomada de decisão, nós temos 3-2 com o Fabrício e não fizemos o segundo gol. Isso não é tática, isso é tomar decisão, isso é a leveza também. E a gente sabe que quando o resultado não acontece e começa a responsabilidade pelo gol, acaba pesando muito para o atacante também. Então, sem dúvida, ter feito gol hoje, ter passado um jogo sem sofrer gols e ter voltado a vencer uma equipe de um grande nível e muito boa equipe, talvez tire um pouco dessa ansiedade em fazer os gols no momento que a gente precisa ser mais. Eu só discordo porque domingo vai estar 2-0, então eu concordo que hoje em tese melhoraria, mas você entra com 2-0, a ansiedade infelizmente pode bater porque você está perdendo por 2-0. Mais frio. Bom, Carpini aqui, você vinha preocupado com o jogo da Copa do Nordeste, depois desse, porque depois já começa o Brasileiro. Mas você ganhou agora a semana livre, né? Semana que vem é semana livre. A primeira. Isso vai ser bom. Mas assim, o que eu quero falar com você é que a gente vê que o Vitória tem sua identidade. O jogo contra o Moto foi adiado, né? Nós vimos aqui o último jogo, salvo engano, contra o Porto. Vitória com aquela identidade. De lá para cá, a gente perdeu um pouco essa identidade. Será que a gente consegue recuperar para o Bavia até domingo? Qual seria a identidade? Vamos esperar até domingo. Eu acredito que sim. Assim, a gente não pode... E a gente sabe que a gente ficou devendo em muitos jogos, principalmente nessas 2 derrotas que nós tivemos. O grupo sabe disso. E isso é importante, que eles reconhecem, assimilam, começando comigo, e a gente precisa dar uma resposta para nós mesmos, para o nosso torcedor, para todos, que espera essa competitividade, essa identidade que foi criada. Nós não podemos garantir o título e outras coisas, mas uma briga grande, duelos com muita disposição, tá? Pode ter certeza. Aí... Não entendi a semana livre, galera. Tava pesquisando aqui, desculpa. Que eu saiba era a final, era o Motoclube e depois já começava a Série A. Não? Tô errado? E o resultado, tem muitas coisas que podem interferir no processo, mas a gente tá muito confiante. Eu, de novo, reitero que a disputa tá muito em aberta. Claro que se eu pudesse ter uma vantagem de 2-0 a meu favor, eu gostaria. Mas ao mesmo tempo 2-0 também é bem complicado. Como eu disse aqui, futebol te dá mostras disso o tempo todo, então a gente acredita que vai sim ser um jogo desses com essa identidade, porque uma coisa que faz muita diferença e fez em muitos jogos que não aconteceu é o Barradão cheio e o apoio do nosso torcedor, né? Porque a gente sabe que da mesma maneira que o torcedor apoia, quando ele está insatisfeito ele cobra, ele tem o direito de cobrar. Isso também gera uma ansiedade e acaba atrapalhando um pouquinho em alguns momentos. Então, todos esses elos bem fortalecidos em busca de 90 minutos restantes para a gente fechar o Campeonato Baiano, o Campeonato Estadual, e a oportunidade. Nós trabalhamos tanto, né, para trazer essa decisão para dentro do Barradão. Tá aí dentro do Barradão, vai ser aqui. Boa noite, Carpini, o Araújo Bahia Notícias. O Sport foi mais um adversário da Série A que o Vitória encontrou hoje, né? Além do Fortaleza, a Vitória conseguiu vencer fora de casa, também já enfrentou o Bahia. Queria saber em qual patamar da Série A você avalia hoje o plantel do Vitória? Olha, é difícil fazer essa avaliação, porque, minha opinião, tá? Mesma coisa quando a gente vem aqui e fala assim, nós vamos ser campeão domingo. Não, a gente vai tentar fazer de tudo e, enfim, todos esses pontos que eu citei e mencionei.
Nós vamos brigar pela Libertadores, a gente vai ser cobrado por isso. Nós vamos fazer a final da Sul-Americana, a gente vai ser cobrado por isso. Então eu não posso prometer isso pro torcedor, porque isso é irreal. Aprende, Fábio Mota. O ano passado, o Atlético Mineiro com orçamento quantas vezes maior que o do Vitória? Ficou em 12º lugar. Nós podemos frequentar a zona do rebaixamento na Série A? Pode ser que aconteça, a gente trabalha para que não. E se a gente mensurar pelo resultado dos estaduais, aí nós vamos ter Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Santos, Juventude, todo mundo que perdeu o estadual, não participou nem sequer das finais, não estão prontos para jogar a Série A, é um outro campeonato. São 38 rodadas, é importante a constância, é importante a evolução dentro da competição, e foi o que aconteceu com o Vitória ano passado. Então não adianta a gente falar assim, se nós perdemos o título, a gente não está pronto para a Série A. Mas as carências existem independente de ganhar o título ou perder o título, né? Se a gente ganhar o título, a gente está pronto para a Série A. Nós ganhamos o título ano passado, tivemos 6 derrotas em sequência. Então não é por aí, é o que eu acredito, tá? E então, o que eu posso me comprometer, entregar o meu melhor, nós vamos entregar junto com o meu grupo, porque o meu grupo é muito bom, é muito comprometido, mas a gente reconhece as nossas limitações, as nossas fragilidades, as nossas carências que elas existem, mas a gente busca essa constância e evolução dentro da competição. Thiago Carpini, elenco Oriade da Rádio Itatiaia, parabéns pela vitória. Você falou aí de novas opções dentro do próprio elenco, né? Mas tem o Felipe Cardoso, que acabou de chegar. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa contratação. E se você, especificamente, o técnico Thiago Carpini, está atento ao mercado também, em busca de possíveis reforços para o Vitória. Sim, nós estamos atentos ainda mais essa janela pós-estadual, né? A gente sabe algumas necessidades que nós temos. A diretoria, o clube todo, né, tem trabalhado muito, muito. Às vezes, por mais que a gente tenha às vezes o torcedor pode achar que é uma demora, mas não é, a gente está trabalhando muito. O departamento de análise, a nossa diretoria de futebol, o presidente, a gente está muito atento para suprir essas necessidades que a gente entende. O PP foi uma delas, né, o último a chegar. Outro cara, assim como o Felipe, que está se adaptando ao processo. Então o Felipe, respondendo sua pergunta, ele está se adaptando a uma maneira de jogar, mas ele tem muita capacidade individual. Em breve vai começar a participar, a ter oportunidade. Eu acho que o processo é gradativo, então a gente vai sempre tentando melhorar e evoluir os que estão aqui. Acho que esse também é o meu papel, o meu trabalho. Isso também aconteceu no passado, melhoramos muitos atletas, conseguindo tirar o melhor deles. Acho que isso é um desafio. E atento a essas oportunidades que possam surgir. Carpini, boa noite. Tássio Caldas, da Baiana FM e do Ben News. Eu quero ir um pouquinho além, né, do que já foi tratado aqui, do jogo do esporte, já foi tratado do Bavi. Em breve, passadas essas rodadas finais dos estaduais e dos regionais, começa o Campeonato Brasileiro e logo em sequência já começa também a Copa Sul-Americana, que é um grande sonho, uma grande ambição da torcida do Vitória. E anteriormente você vinha falando, né, que em dado momento o Vitória ia ter que abrir mão de uma competição ou de outra em detrimento, né, da que for mais importante para o clube. Como é que você avalia esse início de temporada do Vitória com a Brasileirão e a Sul-Americana? Vai priorizar a Sul-Americana nesse início do Brasileirão? Vai priorizar o Brasileirão? Como é que você avalia? Olha, O Brasileirão é sempre prioridade. O que a gente traça como planejamento é o seguinte: eu já falei isso, que nós não queríamos estar fora da Copa do Brasil. Nós fomos eliminados pois não tivemos a capacidade e a eficiência de avançar. Esse é um fato. Então, só que essas datas de Copa do Brasil, de terceira fase, que são jogos de volta, juntando com essa semana que a gente vai ter de estreia do Brasileiro, já são 3 semanas abertas. 3 semanas abertas para um calendário como o nosso é um privilégio, e a gente vai procurar aproveitar isso ao máximo. A Copa do Nordeste, para nós, ela se encerra momentaneamente hoje. Não estou desfazendo do último jogo, mas eu não vou me preocupar com o último jogo. Se eu não classificar em primeiro, não tem problema. O objetivo... Ele vai meter o sub-20. Tá aí confirmado. Era classificar. E nós estamos classificados. Que aí eu ganho mais uma semana para poder trabalhar e tentar levar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro até onde a gente puder no nível de excelência. Se em algum momento nós estivermos próximo ali de brigar por uma vaga na próxima fase da Sul-Americana, pode ser que a gente abra mão de um jogo do Brasileiro e a gente vai ter que ir tendo esse equilíbrio. Mas hoje, olhando o copo meio cheio, não era o que eu queria. Ter ficado fora da Copa do Brasil não foi de todo ruim.
E esse último jogo da Copa do Nordeste contra o Motoclube, que não tem data ainda, se eu não me engano, para nós não é interessante. A gente vai com o que puder e o que der, porque a gente vai estar dentro de uma Sul-Americana e de um Campeonato Brasileiro. A gente volta a falar de Copa do Nordeste só nas fases de mata. Time para pegar o Motoclube: Fintelman, Buiú, Cauã, Camutanga para voltar a pegar ritmo e Hugo, né? E Hugo. Edenilson. Não, Thiaguinho, Edenilson, Bruno Xavier. E aí no ataque, meu irmão, Felipe Cardoso, Carlinhos e o que ocorreu, Oswaldo, para pegar ritmo. Vai ser por aí, né? Carpini, vai ainda falando de Copa Sul-Americana, já que a gente já debateu muito o Bavi aqui. O que você achou do sorteio dos adversários, né? Clubes do Uruguai, que é no caso do Cerro Largo. O Vitória ainda tem outros 2 adversários, como o Defensa e Justiça, que já tem uma rodagem, título na competição. Queria muito que você falasse também dessa questão da altitude do Universidade Católica do Equador. Como é que você avaliou? Olha, eu achei boa a nossa chave, né? Claro que a Sul-Americana ali a gente está, como o presidente mencionou, né? Ele e o Maneca que foram nos representar. Que legal ver o Vitória vivendo isso, né? A nata do futebol sul-americano, numa reunião, num sorteio da Comebol, de Libertadores sul-americano, e Vitória nesse momento, principalmente eles que viveram e vivem nesse clube e que acompanharam e fazem parte dessa reconstrução. Uma fatia menor. E então a gente sabe a dificuldade que é essa competição. Já tive a oportunidade de participar. Times da Argentina são sempre difíceis. O ano passado eu estrei também contra o time argentino em Córdoba, e a gente sabe que são jogos muito competitivos. Defensa e Justiça, como você mencionou, um time campeão recentemente, né? A altitude é sempre complicado de jogar. 2.800 metros. Eu nunca tive em Quito, Guayaquil só, mas eu não acho que vai ser tão diferente. Acho que são 2.800, se eu não me engano. E outro ponto positivo e favorável é o último jogo, né? O último da chave, falando do último da chave, que é o Cerro Largo, que eles vão mandar o jogo em Montevidéu, senão nós teríamos que ter uma logística bem desgastante, bem complicada, então isso de certa forma facilita, né? Mas a gente sabe também que é um adversário que vai competir, vai brigar, vai guerrear. Time Uruguai, time argentino é sempre bem complicado, mas eu vejo que não foi uma chave. Pelo menos a gente analisando os grupos, né? Depois, quando começar, de fato, é que a gente vai entender tudo. Mas eu vi chaves piores, assim, mais complicadas para a gente poder sonhar com esse avanço de fase. Carpini, boa noite para você. Boa noite. PH. Você falou de Bavi, virar a página, porque agora, mesmo antes do Jogo do Esporte, torcedor em rede social, até nos canais, falava de Bavi. E o seguinte... Talvez não, eu acho que o torcedor rubro-negro criticou muito mais o time passado, que foi campeão baiano, do que o desse. E aí conseguindo ganhar o Bavi, né, aqui de virada, tudo isso nesse contexto, e depois o Rogério Ceni foi e aprendeu a ganhar o Bavi com o Léo Condé, e você já citou o Léo Condé. A questão é, você aprendeu a jogar o Bavi, você aprendeu a ganhar ou tentar ganhar do Rogério Ceni no próximo domingo e conquistar o título? Olha, é difícil falar, né? Você aprendeu a ganhar, a jogar um Bavi. Eu joguei tantos clássicos na minha carreira, né? Eu fui campeão de uma Supercopa, São Paulo e Palmeiras, um grande clássico. Eu ganhei Itaquera, coisa que nenhum grande treinador ganhou. Então é muito relativo. O jogo é jogada, é jogo a jogo. Eu eliminei o São Paulo do próprio Rogério nas quartas de finais com o Modesto Água Santa. Então acho que cada jogo é um cenário. O engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? Se você tivesse feito isso ou aquilo depois que acontece. Eu vou muito nas minhas ideias. Eu não me apego só em aprender a jogar o Bavi. Estou aprendendo ainda, não aprendi, vou aprender, vou ficar bom. Mas eu sou bom em outras coisas, porque talvez a gente poderia estar comemorando de quem sabe jogar o Bavi hoje na Série B. Então tem os dois lados. Ele meio que ironizou, ele assumiu que ele ainda não encaixou como um todo no Bavi, mas que é o calcanhar de Aquiles dele, porque em outros pontos o time dele rende, outras partidas o time dele rende. Ele ironizou, eu queria saber a sua interpretação disso daí, porque eu fiquei
pensativo. Mas eu Ou foi uma alfinetada em PH, enfim, o que é que você achou? Comente aí. preciso sim melhorar, evoluir, não só contra o Rogério Ceni no Bavi, na minha carreira, na minha vida enquanto profissional. E passa pelo Bavi. A gente quer sim vencer. Fizemos jogos não tão bons, praticamente os 3 que eu joguei, todos na casa do adversário. E se a gente contextualizar, quando eu cheguei, a gente vinha num momento bem delicado. Aí um clássico é um outro contexto. O Léo vinha de um título da Série B, quando ele foi campeão estadual, mesmo não tendo avançado de fase na Copa do Nordeste. Não é comparando o trabalho, é só trazendo fatos e números. No segundo Bavi que eu jogo no início de temporada, um 0-0, onde foi infinitamente superior ao nosso adversário. Nesse último jogo, 2 falhas muito individuais, muito grandes, e onde o jogo, na minha opinião, foi equilibrado e foi decidido nas falhas individuais. Não foi na minha opinião, o jogo que foi 0-0, nós fizemos um jogo ainda pior do que... Verdade, o Bahia foi melhor no 0-0 do que no 2-0, isso é verdade. Foi esse. Isso é a minha opinião, tá? A respeito a contrárias. Então, estamos melhorando, vamos aprender a jogar o Bavi, mas eu acho que agora... Clássico não se joga, se ganha, então não precisamos aprender, precisamos fazer nosso melhor, competir e tentar vencer. Boa coletiva de Carpini, quero saber o que você achou desse final, o que é que você achou também da pergunta de PH. Tem live pós-jogo hoje, pós-jogo / pré-jogo, né? Que já é quinta-feira, o clássico já é domingo, então pós-jogo de Vitória Esporte / pré-jogo do Bavi. Deixa o like, se inscreva aqui no canto, qualquer novidade, você sabe, a gente continua por aqui. Tamo junto, um abraço, valeu, fui.